Olá, boa noite. Plenário do Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de ação contra mudanças na lei de improbidade administrativa. A Advocacia Geral da União cria grupo de trabalho para tentar recuperar recursos desviados de aposentados e pensionistas do INSS. Companhia Azul terá que indenizar passageiros que foram impedidos de embarcar em voo internacional, mesmo após o check-in. Justiça determina que o IBAMA devolva aves apreendidas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E ainda, Conselho Nacional de Justiça celebra os 15 anos do FONAJUS, o Fórum Nacional do Judiciário, criado para monitorar as ações judiciais relacionadas à saúde. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 24 de abril, começa agora. O Conselho Nacional de Justiça abriu hoje a 7ª Jornada de Direito à Saúde. A jornada faz parte das ações do Fórum Nacional do Judiciário, FONAJUS, para discutir questões urgentes envolvendo o tema. O encontro é voltado para a magistratura e quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. O FONAJUS foi criado em 2010 pelo CNJ por causa do elevado número de judicialização dos casos de saúde, complexidade das demandas e os impactos nos orçamentos públicos. O fórum tem o objetivo de monitorar e resolver essas demandas com políticas judiciárias relacionadas tanto na esfera pública quanto na privada, como explica o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O fórum, desde a sua criação, ele tem tido um papel importante na formulação de propostas e de ideias nessa matéria e de atuações concretas, das quais eu destaco a implementação dos núcleos de apoio técnico do Judiciário, o NATJUS, que é composto por profissionais da área de saúde que elaboram pareceres técnicos baseados em evidências científicas. Este é um avanço que nós temos procurado conscientizar o Judiciário e a sociedade de uma medicina baseada em evidências e não em emocionalismo. O desenvolvimento do ENATJUS, que é o Repositório Nacional de Notas Técnicas, Pareceres e Jurisprudência Especializada, que fica disponível para ser consultada pelos magistrados. Segundo dados do CNJ, em abril de 2020, eram cerca de 21 mil casos novos por mês na Justiça. Em abril de 2024, foram registrados mais de 61 mil casos novos por mês. E em janeiro deste ano, 869 mil ações judiciais. Desse total, 518 mil referentes a problemas na saúde pública. Nos 2 primeiros meses deste ano, já houve um aumento de 18,7% das ações contra a saúde privada. Para o ministro Barroso, o principal problema é equacionar a crescente demanda, porque o judiciário precisa encontrar uma saída para a judicialização, ao mesmo tempo garantir o direito fundamental à saúde. Em comemoração aos 15 anos do FONAJUS, o ministro Gilmar Mendes, criador do fórum, durante a gestão dele na presidência do CNJ e do STF, recebeu uma homenagem do presidente do Conselho, ministro Luiz Roberto Barroso, e da supervisora do fórum, conselheira Daiane Nogueira. Estamos comemorando na data de hoje os 15 anos de criação do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, que foi idealizado e instalado pelo ministro Gilmar Mendes durante sua gestão como presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, exatamente para ser o fórum interinstitucional de diálogo constante e permanente de todo o sistema de justiça, mas também do sistema de saúde, para que, por meio dessa construção dialógica, a gente consiga trazer políticas públicas judiciárias que vão atuar exatamente nessa questão tão sensível da sociedade para a população brasileira, que é o direito à saúde. Compreendo apenas como indicativo de que, passada uma década e meia de sua existência, sua presença e atividade ainda se fazem mais que necessárias. Seu papel na construção de um judiciário mais técnico e menos adversarial
deve ser sempre exaltado. Para quem é um dos idealizadores desse espaço, é com orgulho que vejo sua consolidação como um espaço de convergência entre juristas, médicos, gestores e defensores públicos. A Justiça de Santa Catarina condenou a companhia Azul Linhas Aéreas a indenizar passageiros que foram impedidos de embarcar em voo internacional, mesmo após o check-in. A empresa também foi condenada a pagar multa por ter distorcido fatos na contestação. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A Azul Linhas Aéreas vai ter que pagar um total de 30 mil em indenizações. A ação foi ajuizada por 2 passageiros que disseram que encontraram um portão de embarque fechado, mesmo tendo chegado no horário previsto. Era um voo de Portugal com retorno ao Brasil. Os 2 passageiros alegaram na ação que não encontraram representantes da companhia aérea para prestar auxílio e precisaram adquirir novas passagens com outra empresa no valor de R$8 mil. Eles também disseram que permaneceram hospedados na casa de um conhecido em Portugal por mais de 8 dias até conseguirem retornar ao Brasil. Em defesa, a Azul tentou responsabilizar os consumidores por falhas da própria operação. Na contestação, a companhia classificou o episódio como no-show, quando o cliente não comparece ao voo. Mas a Justiça destacou que não houve qualquer prova de que os passageiros tenham sido informados da mudança. A Azul também foi condenada a pagar multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé, conforme o Código de Processo Civil. Um piloto de avião será indenizado em quase R$300 mil por ter recebido uma falsa promessa de contratação. Ele pediu demissão da empresa em que trabalhava e chegou a fazer um curso de especialização fora do Brasil, mas não foi contratado. Para a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o não cumprimento da promessa gerou prejuízos psicológicos e financeiros ao profissional. O piloto recebeu a promessa de uma empresa de distribuição de combustíveis. Pelo acordo, ele receberia salário de R$ 57.900 para comandar um jato executivo. Um mês depois, o profissional pediu demissão de onde trabalhava para fazer um curso de qualificação nos Estados Unidos. A capacitação foi custeada pela futura empregadora. O curso durou cerca de 30 dias. Quando voltou ao Brasil, o profissional participou de reuniões na companhia e chegou a receber o salário durante alguns meses, como pessoa jurídica. Depois desse período, o piloto foi dispensado, com a justificativa de que o proprietário da distribuidora havia mudado de ideia. Na Justiça Trabalhista, a empresa afirmou que não houve promessa de emprego, e sim um acordo de serviços entre 2 pessoas jurídicas. Alegou também que o fato de ter custeado a capacitação não a obrigava a contratar o piloto. Mas, apesar desses argumentos, o juízo de primeiro grau condenou a empresa a indenizar o profissional. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O TRT destacou que a empresa sabia que o trabalhador estava empregado em outra instituição e, mesmo assim, incentivou a saída dele, causando frustração profissional e emocional. No Tribunal Superior do Trabalho, a decisão foi mantida pela primeira turma. O julgamento do caso foi retomado com o voto do ministro Amaury Rodrigues, que tinha pedido mais tempo para analisar o processo. O ministro votou a favor da indenização ao piloto, mas considerou alto o valor da reparação, fixada em R$ 289.800. Para ele, a quantia deveria ser equivalente a um salário do profissional, e não a 5. Penso que, reconhecida o direito ao dano extrapatrimonial, essa indenização deve observar o limite já do artigo 223G e da CLT, que é até 3 vezes a remuneração do trabalhador. E como ele já recebeu 8 meses, a minha proposta é dar provimento ao recurso de revista para reduzir essa indenização para R$ 57.964,92, correspondente a mais um mês da remuneração recebida durante o período pré-contratual. Já o presidente da primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, acompanhou o relator, ministro Dezena da Silva, que votou pela manutenção dos cerca de R$ 300 mil de indenização. Eu não levo em consideração aquilo que já foi pago para fixação de dano. O que eu levo em consideração é o dano que a empresa causou a ele por não ter
cumprido a palavra. O reclamante deixou o emprego anterior, uma expectativa de trabalho, fez um curso e teve a frustração em relação à sua contratação. Este é o dano, esta é a extensão do dano. Após a decisão, a empresa entrou com um recurso extraordinário. A seguir, a AGU cria grupo de trabalho para tentar recuperar recursos desviados de aposentados e pensionistas do INSS. E a Justiça determina que o IBAMA devolva aves apreendidas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Os detalhes no próximo bloco. Até já! A Polícia Federal prendeu no início da tarde de hoje em São Paulo um fazendeiro condenado a 105 anos de prisão por ordenar as mortes de 5 trabalhadores rurais que ocupavam a Fazenda Princesa, em Marabá, no Pará, no ano de 1985. O homem foi preso para a Superintendência Regional da PF em São Paulo e já está à disposição da Justiça do Pará para o cumprimento da pena. Justiça determina ao IBAMA a devolução de aves apreendidas na casa do ex-ministro Anderson Torres. Polícia do DF faz operação contra grupo suspeito de movimentar 90 milhões de reais com esquema de agiotagem. Receita e Polícia Federal combatem quadrilhas de falsas consultorias. IPF faz operação contra fraudes no BPC. Confira. A Polícia Federal desarticulou grupos criminosos suspeitos de fraudar o benefício assistencial de prestação continuada destinados a venezuelanos em Roraima. Os exgenciadores cooptavam idosos venezuelanos ainda naquele país, falsificavam documentos e cadastros para garantir o acesso ao benefício. Muitos retornavam ao país de origem, mas continuavam recebendo o benefício irregularmente. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Boa Vista e Pacaraima, contra 8 investigados, incluindo escritórios de advocacia. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados, no valor de 16 milhões de reais, e medidas cautelares. A Receita Federal e a Polícia Federal acabaram com uma quadrilha de falsa consultoria que aplicava golpes tributários em todo o país. Segundo a Receita, os empresários suspeitos negociavam direitos tributários inexistentes em 173 cidades brasileiras, totalizando o desvio de mais de 451 milhões de reais em 21 estados. Para aplicar os golpes, os criminosos usavam o argumento de que os contribuintes vítimas poderiam utilizar os créditos tributários junto a governos para a quitação de tributos federais. Foi apreendida grande quantidade de dinheiro em espécie, relógios de luxo e joias. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e o bloqueio judicial de 38 imóveis no âmbito de uma operação que investiga um grupo suspeito de agiotagem. Em 5 anos, o grupo movimentou mais de 90 milhões de reais. O dinheiro obtido por meio dos crimes era escondido em contas de parentes e em empresas de fachada, além da compra de imóveis também registrados em nomes de familiares. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis devolva 39 aves retiradas da casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em 2023. Na decisão, o magistrado argumentou que a permanência sob a custódia do órgão ambiental coloca a vida dos animais em risco e que ao menos 16 já teriam morrido no Centro de Triagem de Animais Silvestres desde a apreensão. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal fez uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável pela aquisição fraudulenta de medicamentos no Brasil e envio ilegal ao exterior. Regina Souza tem os detalhes. Cerca de 100 policiais federais e fiscais da Anvisa cumpriram 25 mandados entre busca e apreensão e medidas cautelares nos estados de Goiás, São Paulo, Paraná, Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, além do Distrito Federal. As investigações revelaram a existência de 2 núcleos estruturados, sendo um no Brasil e o outro no exterior, destinado à aquisição de medicamentos controlados de forma fraudulenta, inclusive com falsificação de receitas e remessa para o exterior simultânea.
simulando uso pessoal. Foi apreendida 1 tonelada de remédios. Em 2 anos, o grupo movimentou cerca de 2 milhões de reais. Os investigados vão responder por tráfico de drogas. Após a chegada dos medicamentos clandestinos lá, esses pessoal envolvido aí na rede criminosa aí do recebimento dos medicamentos, eles repassavam ao líder, o líder fazia um armazenamento desses medicamentos e ele conseguiu ali criar uma farmácia clandestina para atender a comunidade de brasileiros ali no exterior. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendaram que o governo do Acre tome medidas para garantir tratamento de pessoas trans. Repórter Márcio Fontenelle. Para garantir a continuidade do tratamento de pessoas trans no estado, os Ministérios Públicos Federal e Estadual se uniram e apresentaram ao governo do Acre uma recomendação com medidas para o suporte médico a essa população. Um exemplo é a compra imediata de materiais para o processo de afirmação de gênero. O governo do Acre até iniciou o processo de compra, mas nenhum fornecedor conseguiu cumprir o que pedia o edital. Os procuradores e promotores envolvidos na recomendação deram prazo de 30 dias para que o Estado responda e mostre quais ações pretende adotar. O subprocurador-geral da República, José Adonis Calou de Araújo Sá, foi nomeado coordenador do GAECO Nacional, o Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado do Ministério Público Federal. A designação já foi publicada no Diário Oficial da União. Ele ficará no cargo por 1 ano, com possibilidade de até 3 renovações. O GAECO Nacional foi criado em fevereiro para apoiar investigações de crimes organizados complexos, com atuação nacional ou interestadual. A Advocacia Geral da União criou um grupo de trabalho para tentar recuperar os recursos desviados de aposentados e pensionistas do INSS com descontos indevidos nos benefícios. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. De acordo com a Advocacia Geral da União, o grupo será formado por 8 advogados e advogadas e vai atuar de forma temporária para recuperar os valores que foram descontados ilegalmente dos beneficiários da Previdência. Serão adotadas medidas administrativas e judiciais. Os descontos ilegais foram revelados pela operação Sem Desconto, realizada pela Polícia Federal. Segundo as investigações, os valores descontados eram referentes a serviços oferecidos por associações que nunca foram prestados nem autorizados pelos beneficiários do INSS. As fraudes foram realizadas de 2019 até o ano passado e provocaram um prejuízo estimado de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que é preciso manter a capacidade do INSS de garantir a renda dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Toda vítima que foi identificada tendo o prejuízo apurado, comprovado, nós vamos estar ao lado das vítimas para que, de fato, o recurso seja ressarcido a todas as vítimas dessa fraude bilionária que, em boa hora, foi descoberta pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União e que é fundamental que as vítimas possam ser ressarcidas e que essas fraudes não venham mais a ocorrer na Previdência Social. Além de buscar a reparação dos valores desviados, o grupo de trabalho terá a função de propor medidas para identificar e prevenir situações de fraudes na Seguridade Social. Deverão ser apresentadas soluções jurídicas para reduzir riscos ao INSS e melhorar as políticas destinadas ao regime geral da Previdência. A Advocacia Geral anunciou ainda a exoneração do Procurador-Geral do INSS, Vigílio Antônio Ribeiro Filho. Ele é um dos investigados pela Operação Sem Desconto. O cargo deve passar a ser ocupado pelo atual Coordenador-Geral de Contencioso Previdenciário, Elvis Galera Garcia. E o diretor da escola da AGU, João Carlos Souto, lançou o livro Aborto e Gênero na Suprema Corte dos Estados Unidos. O repórter João Pedro Mello acompanhou. A obra é resultado de uma tese de doutorado e aborda um dos temas mais sensíveis e controversos da sociedade contemporânea, mergulhando em mais de 2 séculos de história para explorar como o aborto e questões de gênero foram tratados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O lançamento teve a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele apontou que a obra traz marcos do direito constitucional que envolve o assunto. Esse livro, que eu já folheei,
e já me encontrei no livro, percorre um pouco algumas das principais decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, a começar da primeira decisão, que foi o grande marco da jurisdição constitucional, o caso conhecido como Marbury versus Madison, julgado pela Suprema Corte em 1803, que foi o caso que instituiu o precedente de que cabe às Supremas Cortes verificar a compatibilidade dos atos dos outros dois poderes com a Constituição, e é da Suprema Corte a competência de pronunciar a invalidade desses atos quando essa incompatibilidade se verifique. Isso não está expresso na Constituição americana, foi uma construção jurisprudencial da Suprema Corte e que, a partir daí, permitiu o desenvolvimento de uma ampla jurisdição constitucional. Na obra, Souto oferece uma análise rica e detalhada que combina uma perspectiva histórica e jurisprudencial sobre os desafios enfrentados pelas mulheres em busca de igualdade e emancipação. Ele também aborda decisões emblemáticas da Corte dos Estados Unidos, tratando sobre planejamento familiar e sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Trata-se de uma obra que retrata a enorme contribuição de uma Corte Suprema à consolidação da emancipação feminina e da construção lenta e gradual da igualdade entre homens e mulheres. É um livro sobre mulheres fortes, que sofreram e lutaram, sobre mulheres que se pintaram e se pintam de rebeldia e coragem. Com mais de 30 anos de dedicação ao estudo do sistema legal norte-americano, João Carlos Souto é reconhecido como uma das maiores autoridades brasileiras na área. Ele foi o único autor estrangeiro citado no relatório da Comissão da Casa Branca de 2021, feito pelo governo do ex-presidente Joe Biden, para propor reformas na estrutura da Suprema Corte. Veja no próximo bloco, STJ decide que juiz pode exigir documentos para combater litigância abusiva. E o plenário do Supremo retoma o julgamento de ação contra mudanças na lei de improbidade administrativa. Voltamos em instantes. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento sobre a possibilidade de a Justiça determinar, em investigações, acesso a dados de pessoas que fizerem buscas em sites como o Google. A repórter Marta Ferreira traz os detalhes deste caso. A discussão é sobre os limites para decretar a quebra de sigilo de históricos de busca na internet em processos criminais. O caso é analisado em um recurso apresentado pelo Google contra uma ordem judicial no âmbito das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. O julgamento começou em 2023. A ministra Rosa Weber, atualmente aposentada, à época era relatora e votou contra o acesso do Ministério Público do Rio de Janeiro às pesquisas na internet sobre Marielle. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin consideram a medida constitucional, desde que atenda a critérios claros e seja devidamente fundamentada. Ambos destacaram que em investigações complexas, o uso de dados de buscas pode ser uma ferramenta legítima, respeitados os direitos fundamentais dos usuários. O ministro André Mendonça seguiu a relatora. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelos ministros servirá para todas as ações similares no país. Na retomada da discussão, o ministro Alexandre de Moraes propôs sugestões para uma nova formulação de tese. A determinação judicial conterá, com precisão, os indexadores utilizados para a busca pretendida na base de dados do provedor, devendo a suspeita estar suficiente e formalmente fundamentada, de maneira proporcional. Esses indexadores podem envolver tanto as palavras-chave pesquisadas por indivíduos como determinações geográficas e temporais da busca. Depois, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento foi suspenso.
Os ministros também retomaram o julgamento de ação que questiona mudanças na lei de improbidade administrativa, introduzidas em 2021. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu a análise do caso. Mais informações com a repórter Marta Ferreira. Os dispositivos em discussão tratam, entre outros pontos, da perda da função pública e dos direitos políticos. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, em setembro de 2022. Entre os pontos questionados estão a exclusão da possibilidade de responsabilizar agentes por improbidade em ações culposas e as restrições à aplicação da perda de função pública dos agentes condenados em ações ilícitas. O julgamento começou no ano passado. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, declarou inconstitucional, entre outros pontos, a mudança envolvendo a restrição de perda da função pública somente ao cargo ocupado pelo gestor no momento do ato de improbidade. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes apresentou voto vista. Em um contexto de crescente judicialização da política e das questões públicas como um todo, observou-se a instrumentalização dos conceitos indeterminados da Lei 8429 para a consecução de fins extralegais. Lamentavelmente, a ação de improbidade passou a ser muitas vezes utilizada de forma abusiva, inclusive como meio de perseguição, em especial nos casos de indivíduos ocupantes de cargo eletivo ou do alto escalão da administração pública. Não são parcos, infelizmente, os casos de agentes políticos que, independentemente da filiação ideológica, foram alvos de ações de improbidade temerárias e predestinadas ao fracasso, porquanto amparadas em nada mais do que numa história bem contada ou ainda quanto baseadas em algum material probatório curiosamente propostas no contexto de disputa eleitoral e depois invariavelmente arquivadas após o pleito. Sobre a possibilidade de que o prazo de inelegibilidade eleitoral seja descontado do tempo da pena de suspensão de direitos políticos, Gilmar Mendes divergiu do relator quanto a esse ponto, entendendo não haver inconstitucionalidade no dispositivo. Ao que me parece, a norma não trata de hipótese de inelegibilidade, para além das já previstas na Lei Complementar 64 de 90. Regula, ao invés, o regime de cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos e o marco inicial de fluência de seu prazo. Em conclusão, presidente, eu conheço da apresentação direta, julgo-a parcialmente procedente. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo para contestação não começa com a apresentação do réu antes da decisão sobre recebimento da inicial. Quem explica é a repórter Marina Campos. O colegiado entendeu que um banco não perdeu prazo para se defender em ação revisional de contrato de mútuo ajuizada por um particular. Na origem do caso, o advogado do banco se habilitou nos autos no dia 1º de outubro de 2018. Em 17 de dezembro do mesmo ano, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e dispensou a realização da audiência de conciliação. Em seguida, determinou a citação do banco por carta para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Como a carta foi devolvida sem cumprimento, o juiz considerou a data da habilitação como comparecimento espontâneo e reconheceu a revelia, ou seja, a perda do prazo do banco. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão sob o fundamento de que a habilitação ocorreu antes da definição quanto à audiência de conciliação, momento no qual ainda não havia sido iniciado o prazo para contestação. O relator do processo, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a apresentação do réu na fase inicial do processo não é disciplinada pelo Instituto do Comparecimento Espontâneo, previsto no Código de Processo Civil. E a primeira manifestação do réu
réu nos autos será para expor o seu interesse ou não na autocomposição do litígio, sendo a contestação apresentada somente após ser verificada a inviabilidade da solução consensual. Com isso, a terceira turma entendeu que o comparecimento do réu na fase inicial da ação, em momento anterior à decisão do magistrado sobre o recebimento da petição inicial e a designação da audiência de conciliação ou mediação, não deflagra o início automático do prazo de 15 dias para oferecimento da contestação. E o STJ também decidiu que juiz pode exigir documentos para combater litigância abusiva. Samanta Peçanha explica pra gente. Sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese do tema 1198, determinando que, quando houver indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir documentos de forma fundamentada e razoável para comprovar o interesse de agir e a autenticidade da ação. A tese aprovada teve origem no voto do ministro Moura Ribeiro, que, apesar de não integrar a Corte Especial, participou do julgamento por ser relator do recurso afetado pela segunda sessão do STJ. A decisão determina que, caso o juiz tenha suspeitas de que uma ação seja infundada ou tenha como objetivo pressionar uma das partes a aceitar acordos sem mérito, os documentos exigidos podem incluir extratos bancários, contratos, comprovante de residência ou procurações atualizadas, sempre avaliando as circunstâncias do caso específico. O ministro relator destacou que a medida visa coibir o uso abusivo do sistema judicial, especialmente em casos de litigância de massa, que prejudicam a eficiência da justiça e geram sérios problemas de política pública. Para ele, o objetivo é garantir que o processo seja utilizado de maneira legítima, respeitando o direito de ação, mas também prevenindo fraudes processuais. Com a definição da tese, as ações que estavam suspensas podem voltar a tramitar e o entendimento deverá ser seguido pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. A seguir, TSE confirma a decisão que negou o reconhecimento de uma filiação ao Partido Progressistas. E o TRF da 6ª Região tem agora um Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania em Belo Horizonte. Voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou por unanimidade uma decisão que negou o reconhecimento de uma filiação ao Partido Progressistas. Jovacir Lima se filiou à legenda em abril de 2024 para tentar disputar as eleições municipais em Formoso do Araguaia, em Tocantins. Repórter Pablo Lemos. De acordo com o processo, Jovacir Lima teria apresentado ficha de filiação e capturas de telas de redes sociais como provas de ligação ao Partido Progressistas. Ele alegou que a legenda não teria inserido os dados no sistema de filiação partidária. Só que a justificativa não foi aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE entendeu que os documentos não eram suficientes para confirmar a inscrição ao partido de forma confiável. O relator do caso foi o ministro André Mendonça. Ele afirmou, entre outros pontos, que provas unilaterais produzidas pelo próprio interessado e sem chancela institucional não possuem valor para atestar uma filiação partidária. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região ganhou um espaço para discussões de acordos. É o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal, em Belo Horizonte. Reportagem de Vera Carpes. O local foi inspecionado pelos magistrados responsáveis pelo projeto. As instalações abrigam os 34 profissionais contratados para agilizar os acordos. Estações de trabalho, computadores modernos e uma ampla sala de reuniões compõem a estrutura preparada para atender ao elevado volume de demandas decorrentes da repactuação. Nós estamos na fase agora de cadastro de matrícula, deles terem acesso ao e-mail,
ao EPROC, e aí, em termos de nivelamento, nós vamos fazer uma orientação a todos eles para que possam desenvolver o trabalho com a melhor qualidade possível, sem problema e tudo mais. O convênio do TRF6 com a Samarco prevê a homologação de 300 a 500 mil acordos até dezembro de 2026. Essa forma de solução do conflito via requerimento pré-processual, ela evita demandas que poderiam ensejar uma demora, um prazo incerto, dado o procedimento, a necessidade de instrução processual e tudo que pode acontecer dentro de uma relação jurídica processual contenciosa. Ao todo, são 7 programas previstos no acordo. Eles vão desde investimentos em saúde, saneamento, reconstrução de comunidades, até iniciativas diretas de apoio à agricultura familiar e à pesca artesanal. Começa com o PIN, que é o Programa de Indenização Mediada, onde são para pessoas que têm uma documentação, né, mais robusta, né, são uma documentação formal ali, seja uma empresa, né, ou mesmo, né, um microempreendedor, mas que ele tenha uma farta documentação probatória. Para o desembargador federal, coordenador do projeto, a instalação desse novo espaço representa um avanço na efetivação dos acordos. O objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas atingidas com estrutura e equipe técnica compatíveis com a dimensão da tragédia. No máximo, uma reparação, porque as perdas, né, de danos materiais, de propriedade, de vida, né, da história das pessoas que não têm mais suas casas, suas fazendas, eventualmente aonde nasceram, aonde seus pais morreram, eu acho que o dano é incomensurável e irreparável, mas algum tipo de compensação a gente está conseguindo fazer a implementação. Ele destaca que o acordo já representou um marco inédito, mas reforça que a verdadeira conquista está na sua implementação agora iniciada, com a estrutura necessária para que a justiça alcance quem tem direito à reparação. E esse convênio que o tribunal faz com a empresa para a Samarco, exatamente com a cessão do espaço, com essa possibilidade de ter um número mais significativo de pessoas trabalhando para poder efetivar uma base aproximadamente 1.000 acordos, é algo que de alguma forma pode reparar, não sanar, né, a dívida que nós temos todos, né, com o povo mineiro, com o povo brasileiro, né, depois da tragédia que aconteceu. A seguir, emissora de TV terá de indenizar a ganhadora de um reality show com valores que somam mais de R$270 mil. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz seminário em homenagem ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador. A gente volta em instantes. O SBT terá de indenizar a ganhadora de um reality show com valores que somam mais de R$270 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão que determinou que o SBT pague premiações não entregues à vencedora de um concurso de canto em 2011. A 8ª Câmara de Direito Privado confirmou a responsabilidade da emissora pelo descumprimento das obrigações. A divulgação do concurso prometia uma série de premiações, entre elas R$5 mil em dinheiro, gravação de um CD com orçamento de R$60 mil e produção de um DVD, estimado em R$200 mil. No entanto, a vencedora alegou não ter recebido nada, além do cheque simbólico. Hoje, 24 de abril, marca o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Para celebrar a data, o TJMG promoveu um seminário para compartilhar experiências entre servidores, estudantes e profissionais de diferentes áreas do Tribunal Mineiro. Reportagem Kátia Matos. O
O seminário Trampo e Sonho, realizado no Tribunal Pleno do TJMG, foi direcionado para jovens trabalhadores que atuam no Tribunal de Justiça, com a abertura do presidente da Corte Mineira, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. O tema é Trampo e Sonho, né? Fazer acontecer hoje, fazer acontecer amanhã e pensar o que nós queremos para o nosso futuro. Os jovens assistiram às palestras de profissionais de diversas áreas. A primeira foi sobre o Enem, com a estudante de pedagogia da UFMG, Júlia Lima. Ela explicou como funciona cada etapa do exame. Se você estuda em escola pública, você não vai pagar o Enem. Em seguida, a servidora do tribunal, Jennifer Rosa, formada em 2 faculdades, com mestrado e doutorado, falou sobre os estudos como caminho de realização pessoal. Ela começou a palestra contando a própria trajetória. Eu venho de uma família muito simples, meus pais não estudaram e quando chegava aquela época na escola que a gente tinha que fazer uma redação contando como que foi as férias, sabe? Eu nunca tinha feito nada, porque a gente não tinha dinheiro para viajar. Relatos que inspiram os jovens. Uma forma de estar incentivando a gente a crescer no meio de trabalho. Gabriel Almeida, coordenador de publicidade do TJMG, fez uma palestra sobre as oportunidades proporcionadas pelos concursos públicos. Fazer um concurso e passar no concurso é algo possível para todo mundo e é algo que vai mudar a realidade de muita gente, né? Ter a possibilidade de trabalhar num lugar bacana, né? De ter uma estabilidade, isso faz diferença na vida de uma pessoa. Informações preciosas para todos eles. É um evento muito importante para a gente aprender sobre como guiar o nosso futuro. Está sendo muito divertido, muito instrutivo, está sendo bem, muito bem explicado, tudo muito bem, tudo muito bom, excelente trabalho. Uma jornada educativa para que eles conseguissem visualizar um futuro pós-ASPROM, um futuro depois do tribunal. Eu sinto que a informação que chega para eles é muito básica e a gente quis reforçar para eles que tem oportunidade esperando por eles lá fora. Nesses primeiros passos, essa fase de adolescência é uma fase de transição muito importante e toda informação que o tribunal possa favorecer e aplicar para o futuro dessas crianças, dando oportunidade, dando orientações nessa fase de transição é muito importante. O vídeo apresentado no evento teve a locução do jovem trabalhador Renato Lopes, que já escolheu a profissão que vai seguir e se inspirou em um servidor do tribunal. Mestre de cerimônia. Depois que eu entrei para o tribunal, eu vi como é que funciona, como o mestre de cerimônia age, como ele faz, o que ele faz, e gostei muito e tenho vontade de fazer aquilo. Quem sonha e age muda o jogo. Trampo e sonho está na pista. E você? O projeto Leãozinho, do Judiciário de Mato Grosso, é um incentivo a magistrados e servidores a exercerem a cidadania. Ele destina parte do imposto de renda para projetos sociais, como o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual do Idoso. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Parte do seu imposto de renda pode se transformar em solidariedade e mudar vidas. O projeto Leãozinho, desenvolvido pelo Judiciário de Mato Grosso, incentiva magistrados e servidores a exercerem a cidadania, destinando até 6% do imposto de renda devido para iniciativas que beneficiam quem mais precisa, como o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual do Idoso. Para essa destinação, você deve optar pelo modelo completo de declaração e seguir o passo a passo no programa da Receita Federal. E para esclarecer dúvidas sobre o assunto, foi realizada uma live com o auditor fiscal do órgão, Yuti Shimada. Para isso, ele vai fazer o quê? Na sua declaração, escolher o valor e o local onde o dinheiro vai ser aplicado. Ou vai ser aplicado no fundo da criança ou no fundo do idoso. E ele vai fazer a guia e recolher. Este valor será destinado exatamente para
esses projetos já aprovados. Normalmente, as instituições que estão aí na sociedade civil atuando na defesa das crianças, na defesa dos idosos, são instituições que não têm renda. São voluntários que trabalham e a partir do momento que você contribui, essas instituições podem, com toda certeza, ampliar os seus atendimentos. Presentes na reunião virtual, os magistrados destacaram que participar do projeto Leãozinho é incentivar políticas públicas que acolhem e protegem os mais vulneráveis, fortalece a cidadania e o papel social do judiciário mato-grossense. Convido cada magistrado, cada servidora e servidor a fazer parte dessa iniciativa. A responsabilidade fiscal pode e deve andar de mãos dadas com a solidariedade. Juntos, podemos transformar recursos públicos em cuidado, proteção e dignidade para crianças, adolescentes e idosos do nosso estado. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite, até amanhã.